Senhoras deputadas e senhores deputados, está reaberta a sessão. Passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único. PL 456/2025, de origem governamental. Autoriza a doação de imóvel no município de Santa Rosa de Lima. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. Admissibilidade da emenda constitucional de número 002/2025. Autor, deputado Camilo Martins. Altero o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina para incluir a Associação Musical e Cultural Santo Amaro na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado e entidades culturais. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. Estamos votando só a admissibilidade. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a admissibilidade da PEC 002/2025. Discussão e votação em turno único. PL 225/2024. Autor, deputado Neudi Sareta. Veda ao agente público o acesso a apostas, cassinos e quaisquer tipos de jogos de azar online em equipamentos pertencentes ao patrimônio público e nas dependências dos órgãos públicos de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria em turno único. Discussão e votação em turno único. PL 212/2025, autor, deputado Fernando Krelling. Declara de utilidade pública a Associação Escola de Esportes Profut de Biguaçu. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada. Discussão e votação em turno único. PL 477/2025. Autor, deputado Carlos Humberto. Institui o Dia Estadual de Antigo Mobilismo no Estado de Santa Catarina e altera o anexo único da Lei 18.531. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovado. A presidência encerra a presente sessão, convoca outra extraordinária para a votação das matérias deliberadas para a votação em segundo turno. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do PL 456/2025, 225/2024, 212/2025, 477/2025. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias em sede de redação final. Pedidos de informação de números 245 e 246. Autora, deputada Luciane Carminati, solicita à Secretaria de Estado da Educação informações acerca do pagamento e das escolas que farão parte do Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. Ou melhor, os pedidos de informação.
Moções de número 321 e 322. Deputado Gessé Lopes é o autor. Manifesta a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovadas as moções. Requerimentos de números 3.202 a 3.221. Autor, deputado Altair Silva. Solicita ao diretor-presidente da Anatel e aos diretores da TIM, Vivo e Claro informações acerca dos cronogramas para a instalação de antenas de telefonia móvel e internet para atender as comunidades urbanas e rurais de diversos municípios. Discussão, votação. Aprovados os requerimentos. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as indicações de números 847 a 848. Comunica também que foram deferidos, na forma do mesmo regimento, os seguintes requerimentos, de números 3.164 a 3.201. Encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Maurício Peixe. Abre mão da palavra, deputado Maurício Peixe. Não abre mão da palavra, deputado Maurício Peixe. Tem a palavra, deputado. Boa tarde, obrigado, presidente Júlio Garcia, saudando a Ana, que está na mesa, nossa deputada, todos os deputados aqui presentes e público da nossa campanha. Presidente, também quero chamar a atenção, vereadora Ana, do que aconteceu e o que está acontecendo nas escolas, de uma forma geral. A implantação de ideologias nefastas, querendo professores, chamando palestras, enfim, falando coisas que não é do ensino, que não é da educação, falando só de ideologias, aquelas que não representam a família brasileira, família catarinense e os pais. Mas o pior, eu vou trazer aqui uma situação que aconteceu em São João do Tapiriú, que eu estive lá na sexta-feira à tarde, na escola, sexta-feira de manhã, aliás, visitando o professor, coincidiu a minha visita lá com aquilo que é terrível. Pais de alunos, de crianças, foram lá antes e falaram com o diretor e denunciaram o professor por ter molestado filhos. E aí o diretor imediatamente chamou o professor para saber, e o professor titubeou, só que ele não tem nas mãos, naquele momento, o poder de afastar aquele professor que molestou uma criança. Molestou, mexendo na intimidade das crianças. Ele não tem o poder, mas ele disse para o professor para sair, para ir embora, que ele não tolerava ali. O professor foi e pegou 15 dias de atestado. Os pais já tinham ido no conselho tutelar, feito a denúncia. O professor reuniu, então, aquilo que ele tinha nas mãos, levou o conselho tutelar também, o conselho tutelar passou para ele, levou na Polícia Civil, já tinha lá, na Polícia Civil, o registro, boletim de ocorrência e, pasmem, no boletim de ocorrência foram 7 crianças molestadas, 7. E agora, depois de que algumas tiveram coragem de falar, outras crianças também falaram para os pais e os pais estão denunciando. E aí é gravíssimo. Quando ele voltar de atestado, vai ser afastado imediatamente. Não pode ficar na escola. Esse tipo de gente. Agora, como é que foi que ele chegou na cidade, numa cidade pequena, ordeira de pessoas de família? Ele veio de uma cidade, outra, do sul do estado, PP, mas não é da tua cidade. E ele foi lá ser professor, passou no concurso. Só que ninguém também vê a vida pregressa desse elemento, desse sujeito baixo, doente. Eu sei se é doente, sem vergonha, pilantra, vai lá mexer com criança. Mas olha a rede social do indivíduo, a rede social botando ele de roupas íntimas,
coisa feia, e também até de ideologia nefasta, e outras. Por que não verem antes? Então, nós temos que ter a certeza de que a lei precisa ser colocada em prática, forte, cumprida. Deu um indício de mexer com crianças dentro da escola de aula, o diretor tinha que ter e tem que ter a prerrogativa de exercer o pedido de afastar imediatamente este professor para que tudo fosse e seja verificado. O que hoje não tem. O diretor, ele está de mãos amarradas, ele não pode fazer nada na hora, a não ser reunir aquelas denúncias e mandar para a Coordenadoria Regional de Educação, e aí vai ter 2, 3, 4 dias, até uma semana, até ter aquela situação de deliberação de afastar o professor de sala de aula. E isso não está acontecendo só em São João do Itaperiú, já tem mais lugares que teve isso e está tendo isso, que tem que acabar, sim, com isso que está acontecendo de escolher gente, botar dentro de sala de aula, cuidando de crianças que não têm capacidade, apesar de passar no concurso, mas que tem uma história ruim por trás de si. Isso não vai ficar assim. O diretor levou ao conhecimento da Polícia Civil, já foi chamado. Só que o diretor também está incapacitado, não pode falar abertamente sobre o assunto. Ele não pode dar uma entrevista, não pode ir numa Câmara de Vereadores que querem levar ele lá, não pode, porque ele tem que se manter dentro do protocolo, que é aquilo que a educação estabelece. Agora, alguns já vêm, já misturam as coisas ideologicamente. Ah, que o professor, isso, que o diretor não tomou medida. Tomou sim, tomou as medidas necessárias dentro do protocolo. Ah, mas vocês foram lá e disseram que a escola é boa. A escola é boa, foi pintada, foi reformada, foi melhorada, está indo no caminho certo. A escola é boa. Agora, a escola não pode se responsabilizar de ter colocado um professor lá dentro, um que mexe com crianças, que, como é que chama isso? Sei lá o que chama, só chama que a vagabundagem é uma pessoa que precisa ser eliminada de dentro de escolas da educação. Então, traga aqui o registro, porque pessoas distorcem aquilo que realmente acontece, o que é, querendo atacar um diretor da escola, a APP, né, e tirando do foco que é aquele pilantra, aquele malandro sem vergonha que atacou e mexeu com criança. Era isso, presidente, muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Marquito. Tem a palavra. Boa tarde, senhores deputados, senhora deputada que aqui se encontra na mesa diretora, todos que estão acompanhando agora a sessão da Assembleia Legislativa. Eu venho aqui ainda nesses últimos dias de agosto para falar da campanha do Agosto Lilás. É uma campanha fundamental que vem acontecendo desde a implementação da Lei Maria da Penha, e que tem por objetivo a campanha Agosto Lilás, principalmente, realizar conscientização em relação à violência contra a mulher, o combate à violência e a promoção dos direitos das mulheres. E isso é acompanhado com um levantamento de dados e informações, vou trazer alguns deles aqui, super importantes, é acompanhado também de atuações junto a audiovisuais e eventos, ações de divulgação desses dados, mas mais do que isso, evidenciar os dados levantados para implementar políticas públicas para que diminua a violência contra as mulheres. Desde a implementação do Agosto Lilás, a gente viu uma crescente nos casos de violência contra a mulher, e eu vou trazer esses dados, mas mais do que isso, informações que obrigam o Estado, através do governo federal, o governo do Estado, os municípios, a implementarem políticas públicas. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, ele recomendou ao governo do Estado, ao governador Jorginho, um programa, uma política, um plano estratégico
diante dos dados catastróficos de Santa Catarina. Eu trouxe uma apresentação para que vocês acompanhem, que é muito importante. Pode passar o primeiro slide, por favor? Levantamento recente do Tribunal de Justiça, e hoje eu estive lá, fui almoçar e estava no telão do Tribunal de Justiça passando esses dados. Eles reuniram dados de janeiro de 2024 a julho de 2025 e revelam números alarmantes. Nesse período, que dá aí mais ou menos 1 ano e meio, dá uns 18 meses, nós tivemos mais de 600 mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Catarina, que recorreram, somente essas 600 recorreram à justiça. Imaginem os números daquelas que não recorrem à justiça. Então, em 1 ano e meio, 18 meses, 600 mulheres vítimas de violência doméstica recorreram à justiça. Fora as subnotificações que não aparecem. E eu falo isso, colegas deputados, como homem, porque esse debate da violência contra a mulher não é uma discussão das mulheres, é uma discussão nossa, é uma discussão dos homens, é uma responsabilidade dos homens fazer esse debate, essa discussão. E é muito sério. A Justiça Catarinense, pode passar o próximo, a Justiça Catarinense concedeu 18.387 medidas protetivas nos primeiros 7 meses desse ano 2025. Vocês imaginam o que significa isso? Em apenas 7 meses, 18.387 medidas protetivas. Sabe o que significa isso, deputado Lunelli? Significa 87 pedidos e concessões de medidas protetivas por dia, que a Justiça concedeu em Santa Catarina. E eu falo isso assim como que é uma tarefa nossa, é uma responsabilidade nossa de homens discutir isso. Não é um assunto para levar para uma roda de conversas de mulheres, é um assunto entre nós, porque os violadores são homens. Essa é a grande realidade. E são aqueles do círculo mais próximo dessas mulheres, do círculo mais próximo da casa, parceiro, companheiro, familiar. Queria que passasse. Nós temos ainda aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, em 2024, foram registrados 87.547 estupros no país, o maior número da história. Entre as vítimas, 76,8% são crianças e adolescentes, de até 14 anos. E reforça as falas que foram colocadas aqui, que essa casa vem debatendo, configurando estupro de vulneráveis. É seríssimo esse dado. E quando vai aprofundar no dado, ele demonstra mais uma vez que o violador desse caso, são as pessoas mais próximas, estão no ciclo familiar mais próximos. Não acontece na rua aleatoriamente, acontece num ciclo familiar muito próximo. Ou seja, gente, a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada nesse país. A nossa fala aqui, ela tem 10 minutos. Eu estou agora completando os 6 minutos. Nesse período, uma mulher foi estuprada no país. E esse é um dado oficial. 1.492 feminicídios, a maior marca destes que o crime passou a ser tipificado em 2015, onde 80% das mulheres assassinadas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. 64% desses feminicídios aconteceram dentro de casa, deputados. 64% dos feminicídios foi dentro da casa da vítima, acompanhada pelo companheiro. 63% eram mulheres negras. Tanto no caso da violência doméstica, feminicídio e estupro, mais de 65% dos casos acontecem dentro de casa. Então, é um debate a ser feito pela necessidade da construção de políticas públicas para diminuir esse impacto. Quero passar para as próximas. Esses aqui são os dados que eu apresentei agora. E quero chamar a atenção que todas aqui, que eu acabei de trazer para vocês, não são dados estatísticos, não se trata de números, são vidas. Cada pessoa dessa estuprada é uma vida, é uma memória, é um trauma que fica para o resto da vida. Cada pessoa dessa, cada vítima dessa, ela é recorrente e é violada por uma estrutura de um machismo estrutural que nós, homens, precisamos fazer esse debate e construir
essa perspectiva e entender sobre isso, e conversarmos entre nós sobre isso. É muito mais sobre nós do que sobre as mulheres, e é sobre essa posição que eu venho aqui na tribuna poder fazer essa fala. As vidas dessas mulheres e meninas são simplesmente ceifadas todos os dias. O problema da violência contra a mulher, todos os tipos de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, não é um problema especificamente das mulheres, mas sim um problema do modelo da sociedade e um problema de nós não estarmos falando e evidenciando esses dados. É fundamental evidenciar os dados, porque assim a gente coíbe a atuação desses violadores, trazendo dados, trazendo políticas públicas e ações. Em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. A partir daí, uma série de ações foram cometidas e esses dados estão vindo à tona e é fundamental trazer essas informações para que a gente debata. Trazendo aqui os dados de Santa Catarina. Especialistas apontam para o alto número de tentativas de feminicídio em Santa Catarina e apontam falhas em políticas públicas de prevenção em caso de violência doméstica. E aí aqui, eu trago aqui algumas informações que, por exemplo, como estão colocadas aqui, que são tentativas de feminicídios sobem 60% em 3 anos em Santa Catarina. A média é de 4 vítimas por semana. Esses dados oficiais fizeram o Tribunal de Contas solicitar, recomendar e orientar o governo do Estado a apresentar um plano. O governo do Estado apresentou esse plano. Esse plano foi rejeitado, foi reprovado pelo Tribunal de Contas. Precisa melhorar o plano, precisa de ações mais efetivas, precisa avançar nesses dados, nessas informações. Eu quero dizer para vocês que nós tivemos em Santa Catarina, em 2024, 30.234 pedidos de medida protetiva. É um número altamente elevado. Imagina a situação dessas mulheres recorrente com a convivência com esse violador e não conseguindo criar mecanismos de proteção, de trabalho, emprego e renda para sair desse círculo da violência instalada no seu círculo de relações. Foram 51 feminicídios em 2024 e foram 18.584 medidas protetivas requeridas entre janeiro desse ano agora a julho desse ano. Em menos de 7 meses nós tivemos 18.584 pedidos de medidas protetivas. E eu quero falar, pode passar o próximo, por favor. Aqui estão os dados já colocados, o próximo slide, por favor. Então eu trago aqui a informação de que sim, é um problema nosso, precisa ser falado, precisa ser debatido e discutido. Mais um, por favor. Queria só apresentar aqui que nós protocolamos um projeto de lei nessa casa, que trata sobre as violações contra as mulheres, trata de crimes de abuso e de crimes que foram estabelecidos através de sanções administrativas de importunação sexual. É o projeto de lei número 516 de 2023. E nós fizemos uma série de ações, audiência pública, ações de manifestação junto à comunidade. Realizamos, senhores deputados, inclusive panfletagem em várias comunidades aqui de Florianópolis, de Garopaba, de Imbituba, no sentido de sensibilizar e mobilizar a população sobre a questão da importunação sexual, que é uma escalada para as violências mais abruptas e letais. E aqui tem o nosso projeto de lei de número 516 de 2023, ele já passou por 2 comissões e está na Comissão de Finanças agora nesse momento, sobre o pedido de vistas do deputado Sargento Lima, já com um voto favorável apresentado. E eu peço aqui o apoio para que a gente avance nessa matéria. É importante a gente demarcar essa ação. É uma ação dessa Casa Legislativa e é uma ação que trata sobre nós, sobre os homens e esse lugar de fala que nós precisamos ter do ponto de vista desses dados, que são estratosféricos, são vidas que estão colocadas a cada violação, a cada tentativa de estupro, a cada mulher dessa violentada e chegando à morte, são vidas que são retiradas. E aquelas que não perdem as vidas, ainda assim, constrói toda uma dinâmica de trauma na sua vida e de impossibilidades de avançar na plenitude da vida e na sua integridade. Então, eu quero aqui pedir esse apoio dos senhores, trazer esse debate aqui ainda nesses últimos dias do Agosto Lilás, mas dizer que o que eu falo aqui não sai da minha boca, do meu interesse, do que eu penso, ele é baseado em dados do Tribunal de Justiça, do relatório das violências no Brasil e principalmente agora
com o parecer e a proposição do Tribunal de Contas para que o governo do Estado tenha políticas efetivas de combate à violência contra a mulher. Muito obrigado, quero ainda enaltecer o trabalho das delegacias de combate ao crime contra a mulher, especialmente da Polícia Civil nessa atuação. A doutora Vanessa tem sido uma parceira nessas ações, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, que tem sido realizado um empenho enorme na unidade, na união de forças para acabar com isso que acaba destruindo a vida dessas mulheres. Então, conta com a gente, eu acho que a gente precisa avançar nessas políticas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas. Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para o dia de amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.